Se você quer passar no Enem esse ano, nessa live eu vou apresentar para vocês a plataforma parceira aqui do canal, que é a Intelectus. Eu acabei de criar uma conta nova aqui na plataforma deles. Vocês podem ver aqui, tá 34 minutinhos de uso da plataforma, porque foi só o tempo de eu conhecer a plataforma mesmo. E aqui, pessoal, na Intelectus a gente tem de tudo. A gente tem simulado, tem lista direta de exercício para você, mas aqui tá a parte mais legal, que são as análises estatísticas. Vocês podem ver que tá tudo sem dados, porque eu acabei de criar a conta aqui. Vai começar aqui semanalmente a fazer lives aqui na plataforma, fechei a parceria com o pessoal da Intelectus. Hoje a gente vai começar fazendo um simulado de ciências da natureza, vou mostrar aqui para vocês como que gera eles. E conforme a gente for finalizando os simulados, eu vou mostrar para vocês a parte que é muito importante também, que é da correção dos simulados. Porque não adianta só você fazer o estudo por questões sem você se aprofundar na correção daquelas questões que você errar, pessoal. E o que a plataforma da Intelectus faz é justamente isso. Conforme a gente for resolvendo o simulado aqui, vocês vão ver que eu vou errar naturalmente. Eu ainda não gerei o simulado, não sei as questões que vão vir. Eu sou um estudante de ciências biológicas, então pode ter questões aí que eu vou errar ainda. E justamente eu quero mostrar aqui para vocês a experiência real de um aluno da Intelectus, como é que é. Vocês podem ver que eu estou com a conta zerada aqui, mas conforme a gente for fazendo os simulados, a gente vai conseguir mais estatísticas e as listas vão ficando cada vez mais direcionadas para aquilo que a plataforma entender como meus pontos fracos, beleza? Então vamos lá, primeiro, como que eu vou gerar o simulado aqui, pessoal? Eu venho aqui em estudos, vou em atividades, beleza? Ele vai aparecer aqui, atividades inteligentes, sendo que a gente pode ir em tanto simulado quanto lista adaptável ou lista autônoma, tá, pessoal? Essas duas opções finais aqui, lista adaptável e lista autônoma, é para quando você quiser direcionar mais o seu estudo para aquilo que é o seu ponto fraco, para algum assunto que você quer focar nele. A dinâmica aqui de parceria que eu fiz com o Intelectus, a gente propôs de fazer uma série mostrando os simulados para vocês. Então hoje eu vou gerar aqui um simuladinho de ciências da natureza de 30 questões, beleza? Não vi as questões ainda antes, quero mostrar aqui para vocês, ó. Antes de clicar aqui no realizar simulado, que ele vai gerar o simulado na hora que eu clicar aqui, ele está mostrando aqui qual que é a lógica dos simulados que eles fazem aqui nesse gerador de atividade. A distribuição inteligente. 80% das questões vão ser aqueles assuntos que mais caem no Enem, e 20% vai ser dedicado a tópicos complementares. Então, aqueles assuntos que caem uma vez ou outra no Enem, que, tipo assim, pode ser que você estude e não caia esse ano, mas tem chance de cair. Então, apenas 20% da prova é para dar essa complementada, e 80% são assuntos que caem todo ano, tipo ondulatória na parte de física, certo? Então, pessoal, vou clicar aqui no realizar simulado para a gente gerar o nosso primeirinho simulado de ciências da natureza. Aí vai carregar um pouco aqui, beleza. Aí, pessoal, estamos aqui agora com a plataforma, com o primeiro simulado Intelectus. Vamos aqui, então, dar uma olhada no simulado antes de olhar para as questões. A gente tem uma própria plataforma aqui, tipo um Paint, para você fazer anotações, poder rabiscar o seu caderno à vontade. Isso ajuda bastante na hora de resolver a prova, você não tem que ficar saindo do navegador tanto. Mas vamos ver aqui, ó. Então gerou as 30 questões que eu pedi. O banco de questões aqui da Intelectus tem milhares de questões de vestibulares reais, tá, pessoal? Então, no caso aqui eu gerei um simulado com base de questões do Enem. Então vamos dar uma olhadinha aqui na primeira, beleza? Então vamos aqui para a nossa primeira questão do simulado da Intelectus, pessoal. Questão 1 do Enem. A classificação dos seres vivos permite a compreensão das relações evolutivas entre eles. O esquema representa a história evolutiva de um grupo. Aí a gente vê aqui que é a evolução dos cordados, tá, pessoal? Esse tipo de gráfico de evolução, assim, a gente olha de baixo para cima. Então, 500, aqui seria 500 milhões de anos atrás, e 100 seria 100 milhões de anos atrás, que é mais presente, né? Essa última linha aqui seria o presente. Os animais representados nesse esquema pertencem aos filos dos cordados, por quê? Então, a gente tem que ver aqui qual que é a alternativa que explica por que esses animais, peixes sem mandíbulas, peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, estão dentro dos cordados. Isso tem a ver com a notocorda, tá, pessoal? Que é ali uma das partes do sistema nervoso, que no nosso caso aqui está na coluna vertebral e tal. Então vamos ver aqui, ó. Os animais representados nesse esquema pertencem ao filo dos cordados, porque possuem ancestrais que já foram extintos? Não, não vai ser isso. Surgiram há mais de 500 milhões de anos? Não, o que determina ser um cordado não é a idade, assim, né? Evoluíram a partir de um ancestral comum? Pode ser, que é o primeiro ancestral que tinha essa notocorda, que é a característica dos cordados, e daqui para frente foi passando. Então a C parece ser uma boa resposta. Deram origem aos grupos dos mamíferos atuais? Então, pessoal, a gente pode ver aqui, ó, o ancestral dos cordados realmente dá origem aos mamíferos, mas esse mesmo ancestral dos cordados também deu origem a aves, répteis, anfíbios, peixes ósseos, então não vai ser a D.
E a alternativa E, vivem no ambiente aquático em alguma fase da vida. Não, você pega um mamífero como, por exemplo, o ser humano, um cachorro, a gente não é aquático em nenhuma fase da vida. Então aqui a alternativa vai ser C. Deixa eu dar uma marcada aqui, eu estou com a caneta selecionada, por isso que não foi. Pronto, então resposta C da nossa primeira questão do simulado Intelectus. Vamos aqui agora, pessoal, para a nossa segunda questão do simulado. Questão 2. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser capturada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Então aqui é uma palavra-chave aqui, trabalho. Considere determinada região cuja insolação, potência solar incidente na superfície da Terra, seja de 800 watts por metro quadrado. Aqui também é importante de grifar essa parte aqui da potência que ele deu para gente. Trabalho útil e a potência. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, que vaporiza ela em uma caldeira, e o vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um motor para gerar energia elétrica. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tem 6 metros de largura e focaliza os receptores no calor da água, então o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico de água a 200 graus Celsius, a 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora estará entre. Beleza, pessoal, então aqui uma questãozinha já de nível médio para difícil. Mas esse assunto realmente cai muito, potência e tal. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nesse tanto de dados que a gente tem aqui. Então, primeiro, a gente tem a quantidade de energia por metro quadrado aqui em potência da insolação solar aqui, da luz solar, são 800 watts por metro quadrado. Opa! Nossa, que isso que eu estou fazendo aqui, gente? Para apagar. Aí. Tá? Deixa eu apagar. Então, a potência são esses 800. Vamos ver aqui. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura. Então, a gente vem aqui, anota os 6. E que focaliza no receptor toda aquela intensidade sonora que falou ali. A intensidade sonora não, a intensidade luminosa. E que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Isso aqui é importante, pessoal, de vocês saberem, porque é calor específico. Então, calor específico é aquela quantidade de energia necessária para elevar a temperatura. E aí a gente tem também o calor latente, que é o calor para fazer mudar de estado físico, para fazer, por exemplo, a água sair do líquido para ir para o gasoso. Então, aqui a gente está falando de calor específico, que é a gente aumentar de 20 para 100 graus Celsius. Aqui já vai ser importante a gente sempre destacar a variação de temperatura. Então, variação, a gente faz um triângulo, tá, pessoal? ΔT vai ser igual a 80 graus Celsius, que a gente quer esquentar essa quantidade de água do 20 até os 100 graus Celsius. Então, ΔT vai ser 80. A gente tem aqui o calor específico em joule por quilograma Gauss Celsius ou caloria grama Gauss Celsius. Eu acho que a gente vai usar o joule mesmo, né? Então, comprimento linear. Tá, beleza, pessoal. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos ver quanta energia... Então, calma aí, vamos repetir o comando da questão aqui para ficar claro, pessoal. A gente tem 1 metro cúbico de água, que são 1000 litros, e como a água tem a proporção 1 para 1 de litro para quilo, então 1 metro cúbico, então vamos anotar aqui, ó, quantidade de água que a gente vai esquentar. A gente tem 1 metro cúbico, que é a mesma coisa que 1000 litros. E como a água, cada litro pesa 1 quilo, isso é a mesma coisa que 1000 quilos de água que a gente tem que esquentar. E a gente tem que fazer esquentar uma variação de 80 graus Celsius. A fórmula que eu vou usar aqui, para quem não sabe, pessoal, acho que eu deveria ter escrito a fórmula já antes, vou escrever numa cor diferente aqui em vermelho. Ó, a fórmula é Q... Ué, por que não tem vermelho? A fórmula é Q... Deixa eu apagar. Fórmula Q, quantidade de energia, igual a M, que é a massa do que a gente está esquentando, vezes C, que é o calor específico, vezes ΔT. Professores de física provavelmente vão te ensinar isso aqui como que macete, né? Então, Q igual MCT. Vamos lembrar todas as
as variáveis aqui. Q, quantidade de energia total. M, a massa do que está sendo esquentado. C, é aquela unidade de calor específica. Então, a gente tem aqui ou 1 caloria grama grau Celsius ou 4.200 joule quilograma grau Celsius. Depende de quais unidades a gente vai estar usando para massa, principalmente, né? Se a gente usar massa em grama, a gente vai usar a primeira medida. Se a gente for usar massa em quilo, a gente vai usar a segunda. E a gente vai usar a segunda. Então, vamos lá. A massa de água são 1.000 quilos. A temperatura específica, calor específico, são 4.200. Então, ó, 1.000 é 10 a terceira. Pessoal, para ir bem em física, vocês têm que aprender a mexer com potência de 10. 1.000 é 10 a terceira. O calor específico aqui agora vai ser 4.200. E a variação de temperatura aqui vão ser 80 graus Celsius. Se eu realizar essa operação aqui, eu vou descobrir a quantidade de energia necessária para esquentar essa água, beleza? Então, para liberar espaço aqui na lousa, eu vou apagar aqui em cima. Pessoal, para agilizar, porque senão o pessoal não assiste tudo, eu faço as contas na calculadora. Eu só monto aqui a equação e eu vou resolver lá na calculadora para a gente ganhar mais tempo, tá? Então, vamos lá. Se alguém tiver dúvida em como resolve a operação matemática em si, vocês me falam. Mas só para não demorar muito na live, senão o pessoal sai. Então, vamos lá. A gente tem 1.000 vezes 4.200 vezes 80. Então, a gente tem, vamos anotar aqui, ó, 336 vezes, aí eu vou ver o número de zeros que tem ali e colocar como potência de 10. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é milhão. Aqui, 10 a sexta. Isso aqui, qual que é a unidade de energia que é? É joule, porque é a mesma unidade que a gente usou do calor específico. Então, a quantidade de calor que a gente tem que fornecer para esse painel solar são 336 milhões de joule para esquentar essa água. Aí, agora o que a gente faz? A gente pega a informação que ele deu lá no começo da insolação. Vocês podem ver que esse aqui é um exercício já de nível médio, tá, pessoal? Não é tão fácil, não. O que ele falou pra gente? Ele já disse pra gente que a distância entre essas partes aqui é 6. E aí, a gente vai ter que saber o comprimento dessas duas partes aqui, que os dois é x, né? Essas duas partes têm comprimento igual. Oh, meu Deus. Bom, deixa eu apagar essa rabisqueira que eu fiz aqui. Tá bugada. Então, bora lá. Então, vamos lá, pessoal. O exercício já disse pra gente que tem uma distância de 6 metros entre as tábuas superior e inferior do painel solar aí. O que a gente vai ter que descobrir é o valor x desses comprimentos aqui para o painel solar conseguir a energia necessária. A gente vai ter que descobrir... Clicar 2 vezes. Então vamos lá, pessoal. O exercício disse pra gente que os limites inferior e superior do painel solar aqui tem a distância de 6 metros. A gente tem que descobrir o comprimento que ele precisa ter para conseguir captar os 336 milhões de joules de energia. E aí, pessoal, o que a gente vai ter? A gente vai ter que isso aqui forma um retângulo, né? Se a gente fechar essa forma geométrica aqui, a gente tem desse retângulo vai ser multiplicada pela insolação que ele deu para a gente. A gente vai calcular a área desse retângulo em metro quadrado, e aí a área vezes 800 watts por metro quadrado vai dar a quantidade de energia que o painel solar consegue captar. Lembrando, pessoal, que watts significa joule por segundo, tá, pessoal? Isso aqui vai ser importante depois, que ele quer saber o tempo, vai falar aqui que a gente quer carregar em 1 hora. Então, vamos lá. A gente vai pegar uma área que vai ser multiplicada por 800 watts por metro quadrado. Como o watts está falando a quantidade de joules transferidos por segundo, a gente também precisa multiplicar pelo tanto de segundos que tem em 1 hora, porque ele falou aqui que o período é 1 hora. Então vai ser a área vezes 800 vezes também 3.600, que é o número de segundos que tem em 1 hora, pessoal. Isso é bem importante de detalhar, porque senão o aluno erra. Então, a gente vai ter que pegar a área, multiplicar por 800, que é a intensidade de quantos joules por segundo o Sol joga. Lembrando que isso veio de 800 watts por metro quadrado. E aí a gente também vai multiplicar por 3.600, que é o número de segundos que tem em 1 hora. Por que eu estou falando 1 hora, pessoal? Porque o exercício falou que quer esquentar essa água em 1 hora. Então vai ser a área vezes 800 vezes 3.600. Vamos lá, pessoal? Área, vamos apagar essa parte de baixo aqui. Lembrando que essa área ela vai ser 6x, em que x é o comprimento dessa parte aqui, né, pessoal? Então aqui vamos desenvolver melhor essa parte da área. Então a área ela é 6 vezes x vezes 800
vezes 3.600. Acho que assim eu vou conseguir chegar na resposta, tá? Vamos lá ver? 6 vezes 800 vezes 3.600 fica... Vou apagar aqui embaixo. 6 vezes 800 vezes 3.600. A gente tem 17,280 mil. Isso aqui não era vírgula, né? Porque a calculadora coloca vírgula, mas não é vírgula. A gente vai ter então, pessoal, 17.280.000 x é igual a 336 vezes 10 a sexta joules. Beleza? E aqui a gente só vai isolar esse valor de x. Lembrando que esse valor de x aqui já é para a gente o comprimento do painel solar, pessoal. Vamos lá então, ó. A gente vai ter 336 milhões, então 6 zeros, dividido por 17.280.000. Isso dá 19. Então x vai estar aproximadamente 19,5 metros. Vamos falar isso, né? 19,5 metros. Ficou uma rabisqueirinha aqui, mas é 19,5. E isso vai estar no intervalo entre 15 e 21 mesmo, né? Então, beleza. Lembrando, pessoal, que eu não vi o gabarito das questões. Pode ser que eu esteja errando as questões aqui. É ao vivo, 100% real, né? A parceria que eu fechei com a Intelectus, ela é de mostrar para vocês a perspectiva do aluno. Até como eu sou estudante universitário, não sou professor formado ainda, eu quero sempre mostrar para vocês a perspectiva do aluno. Assim é a forma que eu resolveria. E junto com essa live completa, eu vou ir fazendo os cortes aos poucos para vocês receberem a questão de uma forma mais bem explicada, né? Porque aqui eu estou vendo a questão pela primeira vez. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês certinho. Vamos aqui então para a questão 3 do nosso simulado Enem Intelectus. A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno. A China comprometeu-se a indenizar a Rússia... Oh, meu Deus. Tô gago. A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos de Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse pescar no rio Amur e nos seus afluentes. As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que esse mineral é considerado um eficaz adsorvente de benzeno. Legal, essa palavra adsorver é muito importante para a prova de química, tá, pessoal? Levando em conta medidas adotadas para minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que... Então vamos lá, pessoal, a gente tem aqui uma questãozinha de ecologia, a gente está tratando de poluição de afluentes de água doce, tema muito importante atualmente, e dentro da biologia, pessoal, o tema que mais cai no Enem é a ecologia, então vamos dar bastante atenção para essa questão, e se eu visse ela na minha prova para valer no dia do Enem, essa aqui seria uma das questões que eu ia priorizar na primeira hora de prova, beleza? Porque ecologia normalmente são questões de nível fácil para médio, e muito importante, cai muito, né? Vamos lá. O carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno, eliminando-o. Então, pessoal, aqui está a primeira questão que eu acho que está errado. Por quê? Adsorver, estava falando aqui que o carvão adsorve o benzeno, seria meio que o benzeno ficar preso ali nele. Não está eliminando o benzeno, ele está, na verdade, grudando no carvão para retirar da água, né? Então, não elimina da água, ele adsorve, né, que seria essa palavra. O benzeno é mais volátil que a água e por isso é necessário que esta seja fervida. Tá, então aqui essa alternativa B faz bastante sentido. Vamos primeiro ver essa palavra aqui, pessoal. Você que está assistindo aí com um caderninho, volátil, a palavra volatilidade tem a ver com a facilidade do líquido evaporar, né, dele sair do líquido e ir gasoso. Então, quando eles falam aqui, ó, o presidente da agência russa garantiu que o benzeno não chegará aos adultos, a água potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente. Então seria ferver, realmente faz sentido você ferver para eliminar o benzeno e a água continua bem sem o benzeno. Vamos ver. A orientação para a pesca deve-se à necessidade de preservação dos peixes. Não, não é isso. A evitar a pesca ali é para você não comer um peixe que está infectado pelo benzeno ali, né? Preservar o peixe acaba ficando muito difícil. A gente está falando mais aqui, ó, em minimização dos danos à população, né? Nesse caso aqui, não teria muito como minimizar o dano do peixe se o rio já está contaminado por benzeno.
O benzeno não contaminaria os dutos de água potável porque seria decantado naturalmente no fundo do rio. Eu não sei não, pessoal. Isso aqui acho que está muito errado. Isso aqui. A poluição causada pelo derramamento de benzena da indústria chinesa ficará restrita ao rio Songhua. Tá. Vamos lá, pessoal. Manda no chat aí qual que vocês marcariam aqui. Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, eu iria com a B, tá? Eu ficaria um pouco em dúvida com a D, tá, pessoal? Mas assim, eu acho que o benzeno ele não vai ser menos denso do que a água. Quer dizer, ele não vai ser mais denso do que a água. Porque quando a gente fala que assim, o benzeno seria decantado naturalmente, para ele decantar naturalmente, pessoal, decantação é um processo de separação de misturas lá da química, que é você deixar duas coisas que não se misturam paradas, né? Decantar seria tipo deixar de canto. E aí aquilo que é mais denso vai acumulando no fundo e o menos denso fica em cima. Tipo água e óleo. A água vai ficar por baixo e o óleo vai ficar por cima, se a gente deixar decantando. E aí eu não acho que o benzeno ficaria por baixo, que ele seria decantado naturalmente no fundo do rio. Então por isso que eu não vou na D. Eu vou marcar a B aqui, tá, pessoal? Se alguém iria em outra, manda aí no chat. Lembrando que no final da live a gente vai ver a correção. A IA ajuda a gente a entender todas as alternativas erradas, porque ela fala por que cada uma está errada ou certa. Eu vou marcar a B aqui por enquanto. Vamos deixando o like aí e vamos para a próxima questão. Então vamos aqui agora para a nossa quarta questão do simulado Enem Intelectus. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções ainda continuam crescendo, principalmente na África, na Ásia e na Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria um imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria. Então vamos lá, pessoal. Uma revisãozinha rápida aqui do HIV. HIV, pessoal, aqui não está falando o nome da síndrome completa, acho que até porque daria um pouco da resposta. HIV, pessoal, HIV é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? E aí eu acho que HIV seria vírus, em inglês, né? Vírus da imunodeficiência humana. No caso em inglês a gente escreve numa ordem diferente, por isso que fica HIV, mas eu acho que a sigla HIV significa vírus da imunodeficiência humana. Ou seja, é uma doença que ataca a sua capacidade imune. Então a pessoa que está com AIDS, que tem AIDS, ela vai ficar com um sistema imune muito fragilizado. Outras doenças podem acabar levando à morte com muito mais facilidade, porque o sistema imune está fraco. Então, quando a gente está falando aqui de uma vacina eficiente contra o HIV, antes de ler as alternativas, o que eu consigo pensar? Ou vai ser vacina, a gente pensa mais em prevenção. Então, seria algo que vai impedir o vírus de se replicar no seu corpo, tá? Porque vacina, a gente sempre pensa mais na lógica de prevenção e não de tratamento. Igual um remédio para te curar da AIDS. Igual os coquetéis, por exemplo, que a gente tem um tratamento de coquetel para AIDS. Que a ideia deles é dar um up no sistema imune do paciente com AIDS, porque já está muito fraco. Quando vacina, a gente normalmente pensa em impedir que o vírus se crie ali, né? Vamos ver. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Pode ser. Alternativa B. Ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Não, está muito... Não, pessoal, não é fácil assim alterar o genoma de um organismo, tá? A gente está falando aqui, tipo, seria uma terapia gênica muito louca. Não pode ser a B. Produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano. Ok, poderia fazer sentido essa aqui. Que na verdade essa aqui parece que é a um pouco mais ampliada. Quando a gente fala de induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral, de que forma que a gente induz essa imunidade? A gente normalmente apresenta o antígeno enfraquecido. O antígeno enfraquecido então seria o vírus enfraquecido ou uma parte do DNA viral, para que o seu corpo identifique aquela proteína viral e da próxima vez que entrar em contato com o vírus, ele tenha anticorpos específicos para atacar aquele vírus. Então a A parece ser uma alternativa meio ampla demais, enquanto a C está se destacando mais aqui porque está explicando melhor. Por exemplo, em vez de falar induzir a imunidade, ela fala produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano. Então, por enquanto, eu estou na C aqui. Alternativa D. Ser amplamente aplicado em animais, visto que esses são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. Não, pessoal. O HIV é transmitido de humano para humano,
normalmente pelo ato sexual, mas também tem muitos surtos ligados ao uso de drogas, tá, pessoal? Porque existem drogas que são injetáveis, que as pessoas, os usuários daquelas drogas, como, por exemplo, a heroína, tem até mesmo a cocaína líquida, eles utilizam seringa. E aí, se esses caras não têm o cuidado devido, né, e normalmente a gente está falando de um usuário de droga, ele está em uma situação de debilitado, né, está numa situação mais precária, normalmente eles vão compartilhar seringas. E o compartilhamento de seringas também pode causar AIDS. Então a gente vai pensar em sexo e a gente vai pensar em uso de agulhas. Por exemplo, um tatuador no foda-se, tatua uma pessoa com AIDS e depois tatua uma outra pessoa que não tem a AIDS, sem trocar a agulha também poderia passar a doença, tá? Mas não tem a ver com animais. E a alternativa é estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Não, transmissão pelo sexo, não pela saliva. Então, pessoal, eu vou estar ficando aqui com a alternativa C, sabendo que a A parece correta, mas ela parece muito ampla, sabe? Não dá detalhes suficiente. E a B parece ser muito esquisita. Se essa aqui for a correta, eu vou achar estranho. Mas vamos lá, então, para a próxima questão. Comentem aí se vocês têm uma opinião diferente. Deixa eu dar uma olhada no chat aí. O ponto mandou ser... Agora que eu estou vendo o chat aqui, pessoal, eu não estava conseguindo ler. Vamos dando like aí, todo mundo. O Giovanni mandou C. Tá todo mundo na C comigo também, né? Então, beleza. Vamos fechar na C aqui. No finalzinho da correção a gente vê se era essa mesmo. Vamos seguir para a nossa quinta questão. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui para a quinta questão do nosso simulado Enem Intelectus. Obrigado aí por curtir a live, todo mundo está curtindo. Vamos ler o enunciado aqui. Ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. Ok. O quadro apresenta exemplos de 5 plantas com diferentes características. Então temos aqui, pessoal, uma questão de botânica, que é provavelmente o segundo tópico de biologia que mais cai. E botânica está intimamente relacionado com a ecologia também, né, pessoal? Então a gente tem aqui adaptações de várias plantas, numeradas de 1 a 5, eu ainda não li. Qual dessas plantas é adaptada a ambientes com uma disponibilidade restrita de água? Beleza, pessoal. Então, antes de ler aqui a tabela, vamos pensar que quando a gente vai estudar botânica no ensino médio, o que é mais importante de eu focar em botânica, Matheus? Primeiro, tudo de botânica que se relaciona com a ecologia. Então, você é um estudante que está se preparando para o Enem, você tem que se lembrar, o que mais cai em biologia é a ecologia. Então, você estudar tudo aquilo da botânica que se relaciona com a ecologia vai ser muito importante. Então, você vê a importância do ciclo do nitrogênio, a importância da fotossíntese, ciclo do carbono. Tudo isso não acontece sem as plantas. Cadeia trófica, né, cadeia alimentar, isso tudo também não acontece sem as plantas. Para além daquilo da botânica que se relaciona com a ecologia, vocês precisam estudar a evolução das plantas. Então, isso é o que mais cai de botânica. O que mudou das briófitas até as gimnospermas, até as angiospermas. E um dos principais fatores que a gente vai observando ao longo dessa evolução das plantas, pessoal, é a independência da água, tanto para a sobrevivência quanto para a reprodução. Então, veja, a gente tem desde da alguinha pequenininha na água, que é super simples, que depende completamente da água para existir, até um cacto que sobrevive num ambiente extremamente árido, que ele consegue fazer fotossíntese, consegue se reproduzir praticamente num ambiente que não tem água. Então, a gente vai observando a evolução das plantas, pessoal. Esse fator da independência da água para sobrevivência e reprodução, vale muito a pena vocês prestarem atenção, tá? Dito isso, vamos ver aqui qual dessas características aqui podem estar relacionadas a uma planta com disponibilidade restrita de água. Já vão me mandando aí o que vocês pensam, pessoal. Então vamos lá, ó. Quando a gente olha raízes tuberosas, raízes sugadoras, raízes tipo pneumatóforos. Então vamos lá, pneumatóforo, essa palavra pneumo, a gente vai estar pensando em bolsas de ar. Não imagino que vai ser isso, tá, pessoal? Lembrando que botânica é uma das partes que eu ainda estou estudando na faculdade, que eu tenho um pouco de dificuldade. O que eu estou conseguindo pensar bastante aqui, ó, o caule carnoso. Caule carnoso a gente pode pensar num cacto, tá, pessoal? Porque um cacto é o caule que faz a fotossíntese. Eu vou abrir o Google aqui para mostrar para vocês a foto de um cacto. Vou pegar aqui, ó. Então o cacto, pessoal, em vez de ele ter folhas, é o próprio caule que faz a fotossíntese. E aí as folhas se reduzem a espinhos, né? Então, o que seriam as folhinhas do cacto, na verdade, viram espinhos, que ajuda a não perder tanta água, e quem vai fazer a fotossíntese são as próprias folhas.
E aí a gente tem também essa formação de um caule carnoso, que ele também armazena bastante água dentro dele. Me parece ser a alternativa A. Alguém aqui iria em uma outra? Manda aí no chat. Caule do tipo risóforo, eu preciso estudar para ver, tá? Na correção a gente vai descobrir junto o que é. Raízes tuberosas, eu estou pensando aqui em batata, né? Que seria armazenamento de amido, seria um armazenamento nutritivo, raízes tuberosas. Então não seria um armazenamento de água necessariamente. Raízes sugadoras me parece uma ótima distratora, né? Porque pensa em puxar a água bem lá do fundo. Talvez pode ser raízes sugadoras. E raízes pneumatóforos, esse prefixo pneumo, lá nas ciências biológicas a gente aprende muito a olhar para isso de prefixo, das palavras que formam a palavra, né? Então, pneumo tem a ver com bolso de ar, né? Então, parte pulmonar, a gente fala muito de pneumonia e tal. Então, eu imagino aqui, pessoal, que vai ser ou caule carnoso, que é uma característica dos cactos, por isso que eu vou ir nessa, porque cacto é uma planta adaptada a ambientes com restrição de água. Mas talvez pode ser raízes sugadoras, porque vai pegar água lá de muito profundamente no solo. Então, vou só esperar vocês comentarem aqui no chat. Vocês iriam de 1 ou alternativa 4? 1 ou 4, pessoal? Vou marcar aqui vocês falarem aqui. Eu iria de 1, se fosse na prova aqui para valer, tá? Só esperar vocês mandarem aí. Vamos dando like aí. Matheus ia na 4, que pega raízes sugadoras que vai mais profundo no solo. Mais alguém aí, pessoal? Chegamos nos 1000 likes, muito obrigado aí todo mundo que tá curtindo, tamo junto. Beleza, pessoal, como o Matheus falou aqui pra gente ir na 4, vou colocar a 4. Eu, na prova, iria marcar 1, que caule carnoso me lembrou do cacto, tá? Vamos ver aqui se vai ser a 1 depois. Pode ser raízes sugadoras, faz bastante sentido ser essa, tá? Bom, então ficamos aqui numa dissonância entre eu e o chat. Vamos ver na correção quem estava certo depois, né? Vamos aqui para a questão 6, pessoal. Então, vamos aqui para a questão 6 do nosso simulado Enem Intelectos. Gralha do cerrado é uma espécie de ave que tem um característico topete frontal alongado, uma plumagem azul escura, parte posterior do pescoço e garganta pretos, barriga e ponta de caudas brancas. Alcança até 35 centímetros de comprimento, a espécie é onívora e sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos de outras espécies de aves. Além das características morfológicas do animal, a descrição da gralha do cerrado diz respeito ao seu... Então vamos lá. Características morfológicas, pessoal. Morfo, lembra? Pessoal, para ir bem em biologia tem que aprender as partes das palavras. Morfo tem a ver com forma. Então quando falou aqui, ó, características morfológicas do animal, é quando falou aqui, ó, topete frontal alongado, plumagem azul escura, cor e forma, né? Parte posterior, garganta preta, barriga e ponta de cauda branca. Alcança até 35 centímetros de comprimento. Até aqui, só característica morfológica. No final, a espécie é onívora, ou seja, onívora. Ela é tanto carnívora quanto herbívora. Ela pode comer outros animais ou vegetais. E sua ampla dieta inclui frutos, insetos, sementes, pequenos répteis e ovos. Aqui a gente está falando de nicho ecológico ou nível trófico. Por quê, pessoal? Porque nicho ecológico, a gente está falando qual que é a função, como se fosse o trabalho dessa espécie no meio ambiente funcionar. Nível trófico seria a gente colocar ele em um dos lugares da cadeia alimentar. Provavelmente, pessoal, vou dizer aqui para vocês, porque o Enem adora fazer distratores, ou seja, uma alternativa que parece estar muito correta. Provavelmente, pessoal, nível trófico é o grande distrator dessa questão, tá? Alternativa C, distrator. Enquanto a resposta provavelmente vai ser a alternativa D. Lembrando que eu não vi o gabarito, estou vendo essa prova pela primeira vez, portanto, posso errar, tá? Eu me dou o direito de errar. Provavelmente a D vai ser a correta. Vamos então diferenciar nível trófico de nicho ecológico? Alguém aqui acha que é habitat, ecótopo e ecossistema? Se alguém achar que é uma das outras, me avisa aí também que eu explico por que não é, mas imagino que o distrator aqui é nível trófico, né, pessoal? Essas aqui, ninguém deve estar achando que é. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, me manda aí que eu vou só explicar a diferença, pessoal. Então, quando a gente falar em nível trófico, a gente vai estar falando obrigatoriamente de colocar esse animal em uma posição dentro do habitat. Então, por exemplo, por que não seria C? Ok, boa. Por que não seria C? Por que a C é um distrator aqui? Porque quando a gente coloca nível trófico, isso vai variar dependendo de quais das relações a gente está considerando. Então, veja, tem uma hora que ele fala aqui, ó, o animal ele come fruto, ele come inseto, ele come semente. A depender de qual relação que a gente está olhando, ele vai estar em um nível trófico diferente. Por exemplo, quando o inseto come uma semente, então, quando essa espécie, quando a ave come uma semente, ela seria um consumidor. O consumidor primário é aquele que come o produtor, a planta. Vou tentar desenhar aqui de novo.
A depender de qual dos alimentos a gente estiver olhando, vai mudar o nível trófico dele. Por isso que não vai ser a C. O nicho ecológico não. Então, ó, vou tentar desenhar aqui. Então a gente tem consumidor secundário, que é aquele animal que come outro animal, que é um consumidor primário. E aí todo animal que é um consumidor primário, ele necessariamente come alguma espécie vegetal, que é uma espécie produtora. Então, por exemplo, quando eu digo que essa ave ela come sementes, eu estou colocando ela como consumidor primário, que é um animal que come vegetal. Agora, quando eu coloco que essa espécie ela come insetos ou pequenos répteis ou ovos de outras espécies de ave, então seria uma ave que come semente, e aí vem essa ave e come o ovo dessa ave. Então subir o nível trófico dela. Então o nível trófico ele é variável aqui nessa espécie, porque ela tem uma dieta variada. O nicho ecológico não. O nicho ecológico é qual que é o papel dessa espécie? Ela come frutos, ela come insetos, ela dispersa sementes, né? Porque normalmente aves estão muito relacionadas à dispersão de plantas. Então eu vou de alternativa D aqui, pessoal. Alguém ficou compreensível aí, pessoal? Chegamos nos 2.500 likes. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que puder compartilhar a live aí, mandar uma moedinha, tamo junto. Vamos aqui então para a questão 7. Questão 7 do nosso simulado Enem da Intelectus. Então, calma, eu vou fazer o começo do corte de novo, tá, pessoal? Fico repetindo isso porque eu vou cortando a live depois. Então, vamos aqui para a nossa questão 7 do simulado Enem da Intelectus. Muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas, uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela. Inicialmente, essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas, formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione, modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque. A imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas A e B e representa os pontos onde o circuito pode ser fechado por meio de um toque. Tá, então seria aqui no A e B, né? Que A e B representam os pontos do circuito. Tá. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Então vamos lá, pessoal. O tópico dessa questão aqui é eletrodinâmica, um dos assuntos que mais cai de física, só não cai mais do que a ondulatória, tá, pessoal? Esse assunto eu tenho um pouco de dificuldade, confesso. Mas é aquilo, eu tô aqui fazendo essa live com vocês da perspectiva de aluno para aluno, sendo que eu sou um aluno de ciências biológicas e não de física. Tem tempo que eu vi isso aqui. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o conceito de resistência equivalente é quando a gente pega todos os resistores do circuito e troca por um único. O resistor que vai ter uma resistência equivalente a todos esses resistores juntos. Primeiro conceito aqui que é essencial você saber o que é resistência equivalente. Depois, a gente precisa saber que se os resistores estiverem em série, então um resistor em série do outro, a gente vai somar as resistências. E se os resistores estiverem em paralelo, paralelo é o quê? Dois caminhos possíveis. Então eles se unem aqui na frente. Isso aqui seriam resistores associados em paralelos. Nesse caso de cima, a gente só vai somar as resistências, essa vai ser a equivalente. Nesse caso de baixo aqui é mais complexo, porque a gente tem que fazer, vamos falar que aqui é resistência A e aqui é resistência B. A gente tem que fazer a divisão entre o produto A vezes B e a soma A mais B. Isso aqui, pessoal, nossa, eu demorei tanto para aprender isso no cursinho, pessoal. Se vocês tiverem dificuldade, não se sintam culpados. Física é meio tenso de entrar na cabeça. Beleza? Isso aqui é o que eu lembro e é o que eu queria te falar. Quero dinheiro. Dinheiro eu não tenho, Elô. Posso te ajudar aqui com o Enem, só dinheiro eu não tenho. Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha por circuito agora. Ele falou pra gente, eu vou apagar isso aqui para liberar a lousa, tá, pessoal? Importante de vocês saberem isso, quem estiver acompanhando com o caderno, anota aí. Resistências em série a gente soma, resistências em paralelo a gente vai dividir o produto pela soma. Isso é muito importante. Vamos apagar aqui. Salve, Elô. Pessoal, chegamos em 3.500 likes. Muito obrigado. Bora bater 4K. Então, ó, pessoal, fechou o circuito no ponto A. Então, esse ponto B aqui, ó, pessoal, eu vou destacar para vocês verem, ele está em curto-circuito. Aqui não está passando corrente elétrica. Então, esse meu amigo aqui, esse resistor aqui, ele não vai fazer nada. Ele está em curto-circuito. Então, vamos fazer agora o circuito. Lembrando que essa parte aqui está fechada. E agora a gente fechou o circuito no ponto A, tá? Então, aqui a gente agora conectou esse fio. A gente vai ter, primeiro, quando a gente coloca uma barra grande e uma barra pequena, a gente está falando do gerador do circuito. Então, a pilha, aquilo que gera a tensão elétrica, a diferença de potencial. Aí a gente vai vir, aí vai ter o primeiro resistorzinho aqui, que ele vem e conecta em série com esse resistor aqui.
e aí ele vem para cá, e aí daqui para cá a gente vai fechar um paralelo aqui. Daqui, aqui é o ponto A que acabou de fechar, né, pessoal? E aqui ele fechou conectando aqui. Esse aqui seria o nosso circuito agora. Alguém ficou com dúvida na montagem do circuito? Se vocês não conseguirem acompanhar aqui, vocês vão ficar perdidos. Por que eu não coloquei a outra resistência, professor? Porque aqui está em curto-circuito, aqui o fio não está conectado. Tranquilo, pessoal? Beleza, Matheus, que bom que você printou. Cara, esse assunto cai demais, meu amigo. Então vamos lá. Primeiro passo aqui, pessoal, eu vou trocar essas duas resistências por uma equivalente. Então, se elas estão em paralelo, as duas têm valor 4, a gente vai dividir o produto, 4 vezes 4, pela soma, 4 mais 4, tá? 4 vezes 4, 16, 4 mais 4, 8. Então, a gente vai ter 16 por 8, a resistência equivalente, 2. Fechou? Então, pessoal, atualização aqui do circuito, quando a gente trocou essas duas que estão circuladas por uma resistência equivalente. Fechou? E é sempre assim, pessoal. Comecem pelas que estão em paralelo, depois vocês vão ligar para as que estão em série. Por quê? Porque agora a gente coloca aqui, troca aquelas duas por uma resistência equivalente de 2 ohms. E aqui tem a outra que está igual ela estava antes, de 4 ohms. Agora a gente tem duas resistências em série. A gente soma as resistências. Então a resistência equivalente desse circuito vai ser 6 ohms. Beleza, tropa? Alguma dúvida, pessoal? Eu sei que essa questão aqui pega muito para vocês. Batemos 4.000 likes, da hora demais, pessoal. Muito obrigado aí todo mundo que está assistindo. Pessoal novo que está chegando, meu nome é Matheus, sou estudante de Ciências Biológicas na UFSCar e estou resolvendo aqui um simulado para vocês da minha parceira Intelectus, uma plataforma brasileira digital de simulados e também usa inteligência artificial para te ajudar no seu desempenho da prova. Fechou, Matheus? Vamos para a próxima questão então. Bora bater 5.000 likes, pessoal. Todo mundo clicando aí na tela para ajudar o professor, por favor. Vou só tomar um golinho de café. Vamos clicando na tela aí, pessoal. Bora bater 5.000. Vou fazer a introdução aqui de mais um corte. Então vamos lá para mais uma questão do nosso simulado Enem da Intelectus. Essa aqui é a questão 8. Na figura está representada o mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Então a gente tem aqui a representação, que a gente vai ler melhor essa apresentação na hora que eu estiver explicando a matéria. Entre mulheres heterozigotas, grifa essa palavra, pessoal, para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência de... Beleza, já sei a resposta dessa aqui. É uma questão típica do Enem. Parece que o pessoal aqui da Intelectus mudou algumas palavras, mas eu lembro exatamente como é que é essa questão aqui. Então, pessoal, revisãozinha geral de genética aqui para essa questão. E, assim, vale muito a pena você pegar um caderninho para anotar aí, porque isso não só é interessante, como cai muito no Enem. Então, a gente vai explicar aqui, pessoal, por que mulheres têm menos daltonismo que homens. Daltonismo eu sei que é uma das doenças que se enquadra nesse tipo de comportamento genético que a gente está vendo aqui. Então, comece aí anotando no seu caderno por que mulheres têm menos daltonismo do que homens. Então, primeira coisa, o que é uma mulher heterozigota que está falando aqui, né? O que seriam doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo? Estou pegando todas as palavras que eu tenho que explicar para vocês aqui. A gente tem também inativação aleatória e cromossomo X. Vamos lá. Primeiro, o que é um cromossomo, pessoal? Um cromossomo, em última instância, é uma molécula... Opa, por que não mudou para preto? É uma molécula muito condensada de DNA, tá? Então, eu vou abrir aqui uma imagem no Google para vocês, ó. Cromossomos, espécie humana, para vocês verem a imagem do cromossomo. É importante ver o que eu estou falando aqui, para vocês conseguirem entender. Então, o cromossomo é essas paradinhas aqui, pequenininhas que vocês estão vendo. Isso aqui, pessoal, é uma molécula de DNA muito condensada. Condensado, a gente está espremendo. Então, se a gente descondensa esse cromossomo, a gente vai ter aqui molécula... Opa, meu Deus do céu. Olha que buga essa caneta aqui, gente. Então, quando a gente descondensa o cromossomo, a gente vai ter inúmeras moléculas de... A gente vai ter uma molécula de DNA que tem muitos genes, tá? Então, desculpa aí a confusão. Um cromossomo é uma molécula de DNA. E cada molécula de DNA tem muitos genes. Beleza. Aí, no nosso cariótipo, pessoal... A gente vai ter cromossomos que são autossômicos e cromossomos sexuais. Vamos mais uma vez aqui olhar para o nosso cariótipo, que eu abri aqui do Brasil Escola. Então, vocês podem ver aqui, nesses genes, quero ampliar.
a imagem para vocês verem melhor. Aqui, ó. Vocês podem ver, dos cromossomos 1 ao 22, são cromossomos autossômicos. Não importa se você é homem ou mulher, você tem esses cromossomos. Os cromossomos sexuais são esses últimos aqui, numerados, de numerado, eles têm letra, né, que é o X e o Y. Existem, pessoal, além do X e Y, homem é XY, mulher é XX, existem alguns casos que fogem desse padrão do XX mais XY, mas aqui no ensino médio a gente faz essa simplificação. E lembre-se também que aqui a gente está falando de sexo biológico, não tem nada a ver com gênero, essas questões de personalidade, tá? Então, o que a gente generaliza para o ensino médio é que mulheres são XX, homens Y. Então, percebam aqui, pessoal, que existe uma redundância no genótipo feminino. Mulheres vão ter 2 vezes a informação genética do cromossomo X. E aí, em cada espécie animal vai acontecer um comportamento diferente, tá? Então, como eu sou da biologia, eu não estudo só a espécie humana. A gente vê um tipo de marsupial que eles inativam sempre o paterno. Então, sempre as fêmeas usam o cromossomo X materno e sempre inativam o paterno. Na espécie humana, ocorre, como o próprio exercício falou aqui, inativação aleatória. Então, pessoal, dado que as mulheres possuem 2 cromossomos X, elas possuem redundância, ou seja, elas possuem como se fossem 2 livros com a mesma informação escrita, por assim dizer, 2 livros falando do mesmo assunto, porque um gene nada mais é do que um aglomerado de informações para serem traduzidas e formar você da forma que você é. Então, as mulheres possuem 2 cromossomos X, um deles é inativado aleatoriamente. E aí, pessoal, quando a gente pega doenças que são ligadas ao sexo e são recessivas, então, por exemplo, para ser daltônico, a gente fala que está precisando de 2X daltônico, a mulher, se ela herdar um só daltônico, ela pode inativar esse cromossomo X daltônico e expressar uma visão normal. Por isso que mulheres têm menos daltonismo do que homens. Qual que é a explicação? Mulheres têm uma redundância na informação do cromossomo X. Então, diferente dos homens, elas possuem 2 cópias do cromossomo X. Os homens só têm a cópia do cromossomo X que eles herdaram da mãe, então eles têm que usar a informação dele. As mulheres têm 2. Um vai ser inativado. Se esse que foi inativado era um cromossomo X para daltonismo, para alguma doença, a mulher não vai ter a doença mesmo tendo o gene. Isso a gente chama de expressividade variável. Por quê, pessoal? Expressividade é quando o gene faz acontecer aquela informação que está expressa nele, né? Então, pessoal, por que por exemplo, a pessoa daltônica, a mulher que tem o gene do daltonismo e mesmo assim não é daltônica, é porque ela não expressou esse gene. Então, ela tinha um cromossomo X daltônico, um cromossomo X não daltônico, ela apenas expressou o X não daltônico. O daltônico não está expressado. E essa palavra, para vocês entenderem genética, ela é essencial. Expressividade. É quando um gene traduz a sua informação para o mundo real. Então, é o gene que produz a melanina, que dá a cor da pele, por exemplo. Uma pessoa que não tem expressividade desse gene vai ser albina. Então, porque o gene da melanina, que é o pigmento que dá a cor da nossa pele, tem que ser expressado para o nosso corpo produzir a melanina. Então, expressividade gênica é quando um gene faz aquela informação contida nele acontecer, vir para a realidade. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Posso seguir? Batemos também aqui os 5.800 likes. Valeu, todo mundo está assistindo aí. Estamos com 11 pessoas na live. Mais 2 seguidores novos chegaram aí. Vamos todo mundo dando like. Bora para a próxima questão, então. Deixa eu marcar certo aqui que eu marquei errado. É a E, expressividade variável. Vamos para a próxima questão. Então vamos agora, pessoal, para a nossa questão 9 do simulado Enem da Intelectus. No outono, as folhas da árvore mudam de cor de verde para tons de amarelo, castanha, laranja ou vermelho. Então estou falando aqui do outono. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como caroteno, tá? Caroteno, vocês lembrem sempre da cenoura, que ela é carrot em inglês. Caroteno, então é laranja, é o da cor da cenoura. Caroteno, de coloração amarelo alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passam a dominar a tonalidade das folhas. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, e assim elas refletem a luz verde. Tá, então aqui está explicando mais ou menos como é a visão, né? Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho alaranjado. Ok. Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?
Então, beleza, pessoal. Apesar da questão trazer aqui um contexto de biologia, que eu achei que ela fosse ser mais de biologia, é pura física, né? Então, o que está falando aqui ao final das contas, pessoal? Por exemplo, quando a planta está verde, é porque a gente está vendo muita clorofila, que é o pigmento que dá cor verde. E se a gente está vendo a planta verde, é porque ela está refletindo o verde. Lembre-se disso, pessoal. O sol ou uma luz branca, uma fonte de luz branca, está emitindo todas as cores. Se vocês veem minha camisa aqui, por exemplo, se ela tivesse vermelha, é porque ela estaria refletindo o vermelho e absorvendo as outras cores. Então, no caso da clorofila aqui, igual ele falou, clorofila, se a gente vê ela verde, é porque ela absorve as outras cores, que seria o azul e o vermelho. Nesse caso, aí ele fala aqui, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então, pessoal, se o caroteno ele é amarelo alaranjado, né? Então fala aqui, ó, caroteno de coloração, deixa eu pegar a canetinha. O caroteno, que é coloração amarelo alaranjada, se essa é a cor que a gente vê, amarelo alaranjado, essa é o espectro que ele não absorve. O espectro, a cor que a gente vê o objeto é a cor que ele não absorve, é a cor que ele reflete. Se a gente vê a folha verde, é porque ela reflete o verde. Então, se o pigmento é amarelo alaranjado, a gente vai excluir isso aqui. E o que ele vai absorver? Ele vai absorver justamente o complementar, aquela cor que é mais distante da cor que ele reflete, é aquela que ele absorve. Então, os complementar do laranja é o azul, complementar do amarelo é o violeta aqui, né? Nessa rodinha de cores que ele mandou. Então, vai estar nesse aspecto do violeta para o azul, que a gente vai ver, vamos ver. Entre o violeta e o azul, alternativa A, já direto. Pessoal, alguma dúvida aqui nessa? Acho que é bem clara essa da visão. E assim, pessoal, muito importante vocês não fazerem essa confusão entre refletir a cor e absorver a cor, né? Chegamos aí em 100 likes, da hora demais, pessoal. Muito obrigado aí todo mundo que tá assistindo. Vocês são top. Vamos aqui então para a questão 10. Ficou alguma dúvida aqui nessa A? Acho que não, né, pessoal? Isso aqui vocês não podem errar, hein? Pelo amor de Deus. Vamos para 10. Então vamos aqui, pessoal, para a nossa questão de número 10 do simulado Enem da Intelectus. Algumas crianças brincaram de esconde-esconde. Algumas crianças, ao brincarem de esconde-esconde, com os olhos com as mãos, acreditando que, ao adotarem tal procedimento, não poderão ser vistas. Essa percepção da criança contraria o conhecimento científico, porque, para serem vistos, os objetos... Legal, né? A questão 10 veio tratando do mesmo tema da 9. Vai ser legal para a gente revisar mais ainda isso da visão que a gente estava falando. Então, o que a gente viu aqui na questão 9, pessoal? A cor que você observa um objeto é uma luz que bateu nele e ele refletiu, né? Então vocês estão observando aqui a minha cor preta da tatuagem, tem uma luz branca do estúdio vindo aqui e está refletindo aí para vocês, né? Apesar de ser preto, ser a cor que mais absorve luz, uma parte está sendo refletida e uma outra parte está sendo absorvida. Se eu tivesse com uma camiseta vermelha, porque essa cor aqui ela não é uma cor fundamental. Se eu tivesse com uma camiseta vermelha, ela estaria absorvendo todas as cores, exceto o vermelho, e refletindo o vermelho. Então, feita essa revisão, por que a criança não fica invisível quando ela tampa o olho? Ela está impedindo a visão dela só, né? Então, vamos lá. Para serem vistos, os objetos refletem partículas de luz que atingem os olhos? Não. Quer dizer, os objetos refletem a partícula de luz que atinge o olho dos outros, né? Os objetos geram partículas de luz convertidas pela fonte externa? Não. O objeto pode gerar fótons ou pode só refletir eles. São atingidos por partículas de luz emitidas pelos focos. Ok, essa aqui está errada, né? Então talvez seja A mesmo. Então, o objeto reflete a luz e atinge o seu olho, da pessoa que está vendo. Então a A parece ser que faz mais sentido. Alternativa D. Refletem partículas de luz que se chocam com os fótons emitidos pelo olho. Essa parte que está final. O olho não emite fótons, né, pessoal? O olho teria que brilhar para ser assim. São atingidos pelas partículas de luz emitidas pela fonte externa e pelos olhos. Tá, então tem 3 alternativas aqui falando do olho emitir luz. Está completamente errada. A B, ela está errada porque ela é parcial. Então, sim, eu posso ver um objeto que emite luz. Por exemplo, eu posso pegar aqui para vocês no celular e ligar o flash. Vocês estão vendo um objeto que emite luz. Mas vocês também estão vendo eu, e eu não sou um objeto que emite luz. Eu sou um objeto que reflete luz. Então, oxe, ir para o Live Studio. Por que ele falou que detectou inatividade? Ué, vocês não estavam conseguindo assistir a live, pessoal? Tava tudo escuro aí? Alguém pode responder aí no chat? Eu recebi um comunicado aqui do TikTok. Vocês estavam conseguindo assistir normal? Alguém dá um alô aí no chat, pessoal? Eu recebi um bagulho aqui que eu fiquei... Não sei se vocês estão conseguindo assistir certinho. Tava normal, Matheus? Statics mandou também, dava pra ver sim. Ah, então tudo bem. Eu recebi uma notificação que estava inativo aqui. Não, beleza, então, pessoal, vou seguir. Alguém ficou com dúvida aqui porque que é... Não, beleza, pessoal, valeu, Macaquinha, Statics, Matheus, todo mundo que tá assistindo aí.
Ponto também, tá assistindo aí? Não, fechou, pessoal, vou seguir aqui. É que eu recebi uma notificação que tava dando coisa errada. Vamos chegar nos 8.000 likes, pessoal. Bora dar uma clicadinha aí na tela aí. Então vai ser a A. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vou dar um minutinho pra vocês falarem se tem dúvidas nessa B aqui. Importante entender sobre a visão, hein, pessoal? Ó, vocês verem. Questão 9 e 10 foi sobre visão, sendo que eu coloquei aqui para gerar no padrão. Eu não falei para focar nesse assunto. Esse assunto cai muito. Porque, pessoal, Intelectus é um banco de questões de vestibular. Ele gera com aquilo que mais cai. Bom, então ninguém mandou dúvida, acho que vocês entenderam bem essa 10, né? Vamos seguir aqui para a questão 11, então. Muito obrigado aí a todo mundo que respondeu, tamo junto. Questão 11 agora do nosso simulado Enem, Intelectus. O bioma Pampa corresponde a quase 2/3 do Rio Grande do Sul e pouco mais de 2% do Brasil, contendo cerca de 3.000 espécies de plantas. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas, que são ervas comumente chamadas de grama ou capim, e apresentam a polinização pelo vento, também chamada de anemocória. Esse tipo de polinização é pouco eficiente, pois o encontro entre grãos de pólen e o estigma ocorre ao acaso. Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com. Ok. Então vamos lá, pessoal. Mais uma questão de botânica. Aqui a gente está falando de reprodução vegetal. E o que é interessante aqui, né? A gente está falando de polinização. Bom, a gente raramente vê no ensino médio falando dessa polinização pelo vento. Normalmente, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar de polinização por abelhas, né? Que a abelha, essencialmente, é como se ela pega como se fosse, assim, né? Trazendo para o mundo animal, que no caso são vegetais. Mas é como se ela pegasse o esperma e levasse até o ovário de uma planta para outra. Os insetos polinizadores, uma das grandes evoluções das angiospermas, pessoal, que é o último grupo que vocês estudam na botânica, é que as angiospermas usam muito os animais para sua reprodução. Então vem a abelhinha e leva o pólen de uma flor para outra, ou vem o passarinho e come a fruta, e aí ele carga a semente a quilômetros de distância e ajuda a espécie a se dispersar e tal. Então polinização é muito importante porque a gente começa a ver a integração entre a reprodução vegetal e a vida dos animais. Aqui a gente está falando de polinização pelo vento. Para a polinização pelo vento ser minimamente efetiva, pessoal, tem que ter muito pólen. Então, por isso que eu vou aqui no grão de pólen numeroso. Porque, pessoal, o vento, diferente de uma abelha, que a abelha pensa, né? Tipo assim, né, pessoal? Primeiro, a gente costuma dizer que só o ser humano pensa, isso está errado. Porque a consciência, ela não é binária, de ser pensa ou não pensa. A consciência, ela tem níveis. Então, a abelha pensa no nível de consciência dela, que é menor que o nosso, enfim. A abelha, ela vai direto, ela pega o pólen de uma e ela vai até outra planta e leva lá na parte feminina. Ela faz uma coisa com mira, uma coisa direcionada, que não desperdiça tanto pólen. Se a gente está contando com uma polinização pelo vento, que vai no aleatório, que vai no acaso, para ter chance minimamente do pólen encontrar o estigma, a parte feminina da planta, para reproduzir, tem que ter muito pólen, né? Vocês concordam comigo? Se a gente estivesse falando aqui de néctar açucarado, a gente estaria falando de uma polinização que usa insetos. Porque o açúcar é a recompensa que a planta dá para o inseto por ajudar ela a se reproduzir. Pétalas atrativas também está falando, atrair o quê? Atrair um inseto. Você vai atrair o vento com uma pétala bonita, uma pétala cheirosa. Odor desagradável. O vento não está nem aí para o seu odor. Tamanho pronunciado até poderia ajudar se a gente não estivesse falando de gramínea, né? Gramínea é uma planta minúscula, então também não vai ceder. Tamanho pronunciável seria uma planta grandona, né? Então, alternativa E, pessoal. Alguma dúvida aí? Estamos quase chegando nas 9.000 curtidas. Valeu. Vamos curtindo aí, batendo na telinha, pessoal. Vamos para a próxima questão. Se tiver dúvida, me avisa que eu volto, hein? Vamos agora para a questão 12 do nosso simulado Enem da Intelectus. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de processos, fenômenos ou objetos em que transformações de energia, nessa tabela, aparecem as direções da transformação de energia. Por exemplo, o termopar é um dispositivo onde energia térmica se transforma... Tá, legal. Dentre os processos indicados na tabela, ocorre conservação de energia. Ô, Macaquinha seguiu o perfil. Valeu, Macaquinha. Tamo junto. Espero que esse nome não me dê problema de falar ele, né? O nome da pessoa, viu, TikTok? Vamos lá. Vamos então primeiro ver. Aesthetics também seguiu o professor. Valeu, Aesthetics. Tamo junto. Ó, primeiro, conservação de energia. A gente está falando aqui de ignorar a segunda lei da termodinâmica. Uma coisa que só vai acontecer enquanto vocês estão no ensino médio. Todo mundo aí que está assistindo a live, que está assistindo o vídeo gravado e editado, que vai fazer engenharia, que vai trabalhar com máquina, com essas coisas, vocês vão ver que isso aqui é uma coisa ridícula só de ensino médio, conservar a energia. A energia sempre se dissipa
E a gente fala aqui da segunda lei da termodinâmica, tá? Mas enfim, a gente está falando de conservação de energia. Primeiro vamos definir aqui energia elétrica, energia química, mecânica e térmica. Então vamos lá. Dentre os processos indicados na tabela, onde ocorre conservação de energia? Na fusão nuclear, pessoal, fusão, a gente está falando aqui de perda de energia também, de absorção, né? Fusão. De conversão de térmica para térmica. Mecânica para mecânica. Aqui pode ser um pêndulo. O pêndulo pode ser. Pêndulo pode ser. Por quê, pessoal? O pêndulo seria o quê? A gente tem uma coisa aqui presa no teto. E aí ela vai pendular para cá. Vamos colocar um pezinho para cá. Então ela vem movimenta para cá. Conforme esse peso sobe, a gravidade vai puxando para baixo. E aí depois esse pêndulo vem e aí ele gira para o outro lado. E agora ele sobe e a gravidade vai puxando para cá. Então, no sistema do pêndulo, a gente tem o quê? Energia cinética do movimento sendo constantemente transformada em energia potencial gravitacional. Né, pessoal? Quando você sobe uma escada, subir a escada dá trabalho, você tem que fazer força com as pernas, porque você está ganhando energia potencial gravitacional. No caso, depois, se você quiser pular de cima da escada, você não tem que fazer muita força. Por quê? Porque a gravidade te puxa para baixo. Você está convertendo essa energia gravitacional da altura que você tinha em energia cinética do movimento. Então, se eu pulo, eu estou convertendo energia potencial gravitacional em cinética. Quanto mais eu vou descendo, mais rápido eu fico, porque eu estou convertendo essa energia potencial da altura que eu estava em cinética, até cair no chão e aí você despenca. Por quê? Porque a energia cinética, a hora que você bate no chão, vai virar deformação. A forma de dissipação da energia é a hora que você cai do penhasco e você despenca no chão, vai fazer barulho, que também é dissipação de energia. Cinemática para começar. Salve 2E, beleza? Já fizemos 12 questões aqui. O simulado é da plataforma aqui parceira agora do canal, a Intelectus, e é um simulado de ciência da natureza. A gente já fez física, fez biologia aqui. Então, pessoal, eu acredito que vai ser pêndulo. É o único sistema aqui que está falando disso. Então, vamos ver aqui. Ó. Em todos os processos, nunca vocês marcam uma questão que fala todos ou nenhum, tá, pessoal? Evitem. Alternativa B, somente nos processos que envolvem transformação de energia sem dissipação de calor? Somente nos processos que envolvem transformação de energia mecânica? Essa sim, é a C. Somente nos processos que não envolvem energia química? Eu vou explicar, tá, pessoal? Somente nos processos que não envolvem nem energia química e nem térmica. Então, pessoal, energia térmica ela sempre escapa. Esquece de calor sem escapar a energia, isso é impossível. Na dinamite... No dinamite a gente tem uma energia química armazenada no dinamite, depois que explode já era, né? Você não conserva essa energia. E no transformador a gente também vai ter dissipação. A gente tem só conservação de energia no ensino médio, porque na vida real nem existe conservação de energia. No ensino médio a gente só vai falar de conservação de energia quando for energia mecânica para mecânica. E aí vamos lembrar o que é energia mecânica, pessoal? A gente pode estar falando de cinética, que é ligada ao movimento. A gente pode estar falando de potencial gravitacional, que é aquela que eu te falei, a energia que você acumula conforme você sobe numa montanha é potencial gravitacional. Como que você converte essa energia? Você pode converter, por exemplo, em energia cinética ao pular do penhasco. E aí a gente também tem, por exemplo, potencial elástica, que seria apertando uma mola, essa mola não vai ficar com uma energia armazenada depois para te espremer. Então isso seria também uma forma de energia mecânica que pode ser armazenada. Igual o 2Z está falando aí no chat, pessoal. Pega a visão aí que o rapaz chegando. Pessoal, alguma dúvida aqui nessa questão 12? Assunto bem importante. Vou seguir aqui, hein? Chegamos em 10 mil likes. Muito obrigado a todo mundo aí que está seguindo a live. Valeu. Bora então para a questão 13. Eu vou só até a 15 hoje, viu, pessoal? Eu tenho que sair meio-dia. Não sei que hora que são aí, mas aqui são 11h30. Eu vou só até a 15 hoje. E aí nós vamos finalizar o simulado ou hoje à noite ou amanhã. Tá? Então vamos lá. Questão 13. O botulismo, intoxicação alimentar que pode levar à morte, é causado por toxinas botulínicas produzidas por certas bactérias, tá? Cuja reprodução ocorre nas seguintes condições. A reprodução é inibida por um pH inferior a 4,5, temperaturas próximas a 100 graus Celsius e concentração de sal superior a 10%, além da presença de nitritos e nitratos como aditivos. Então, a gente não está, na verdade, falando das condições de reprodução, a gente está falando das condições que não permitem a reprodução, né? Então, vamos lá. Tá faltando um comando aqui no Shark. Então, tá faltando um comando nessa questão. Ela não tá muito completa. Porque seria perguntando o que tem que fazer para impedir o botulismo, né? Acho que tá faltando uma linha aqui, né? Dadas essas informações, o que você faz para impedir o botulismo? Vamos ver.
Em conservas com concentração de 2 gramas de sal em 100 gramas de água, isso aqui eu acho que dá menos, dá 2% só, né? Então a gente está falando de concentração de sal superior a 10%. Então a A não tem essa concentração. Nas linguiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio, nunca tinha ouvido falar disso aqui. Eu vou evitar essa da linguiça aqui, porque, né, não sei. Nos alimentos logo após serem fervidos, aqui pode ser. São temperaturas próximas a 100 graus Celsius. No suco de limão, cujo pH varia de 2,5 a 3,5, pode ser. Só que assim, né, pessoal? Aqui sem o comando fica meio difícil. Essa questão tá meio bugada. Eu vou marcar a D aqui, porque tá falando do pH ácido, que tá dentro do que falou aqui, mas ficou faltando uma linha no enunciado dessa questão. Então essa aqui eu vou anular, pessoal. Espero que vocês entendam, né? Tá faltando aqui o comando. Ela só trouxe a informação, não trouxe a pergunta em si. Vamos para a próxima. Questão 14 do nosso simulado Enem. Vamos lá. Para preparar o vinho de laranja, o caldo de açúcar é misturado com suco de laranja. E a mistura é passada em panos para a retenção das impurezas. Beleza, esse pano vai ser tipo um filtro, né? O líquido resultante é armazenado em garrafões. Biologia não é a minha área, mas eu chutaria a mesma alternativa. Eu acho que é essa 2E, mas fica bem difícil sem o comando. Fica tranquilo, essa aqui a gente vai anular. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça. Os processos físico e químico que ocorrem na fabricação dessa bebida são respectivamente. Então, beleza. Pessoal, se a gente está falando aqui de fazer bebida alcoólica, fazer vinho de laranja, falou de álcool, fermentação alcoólica, tá? Então aqui falando de um álcool específico, que é o álcool que a gente bebe. Tem que ter fermentação. Vai ter que ter fermentação. Por quê, pessoal? Algumas bactérias, alguns seres que não respiram de forma aeróbica igual a gente, eles fazem um processo chamado fermentação. Agora, fermentação não é uma coisa única. A gente tem a fermentação, por exemplo, a fermentação carbônica, que é o carbono que faz o bolo crescer, né, o pão crescer. A gente tem a fermentação láctea, que acontece nos nossos músculos, quando a gente começa a treinar demais, que aí começa a arder o músculo. É por quê? Porque o músculo não está mais respirando, ele está fermentando. E aí a gente libera ácido lático. Uma das outras fermentações que existem, então, dito que fermentação não é uma coisa única, uma das fermentações que existe é aquela fermentação alcoólica, que é a que a gente usa para produzir uísque, cerveja, vinho, qualquer coisa alcoólica. Então, só nessa, a gente já ia excluir A, a gente já ia excluir D. Por quê? Porque tem a palavra fermentação. A gente exclui a B também. Ficamos só com C e E, só de saber que bebida alcoólica tem que ter fermentação. Então aqui, ó, técnicas de simulado para vocês, pessoal. Agora, a gente está falando aqui de filtração e precipitação. Quando fala aqui, ó, que a mistura é passada em panos para retenção de impurezas, esses panos acabam atuando como um filtro de café, né? Na prática, pessoal, o pano tem os furinhos ali, o líquido passa facilmente, partículas sólidas vão ficar retidas no pano. Então, por isso que eu vou marcar filtração aqui. Deixa eu só ver se não tem alguma parte do enunciado que dá a entender de precipitar. Lembrando que a palavra precipitação seria a gente ter uma mistura aqui com partículas sólidas e elas vão precipitando, caindo para o fundo. Precipitar é quase a mesma coisa que decantar, tá, pessoal? Deixa eu só ver aqui, dar uma lida de novo no enunciado. Depois que fala de passar pelos panos, só fica trocando de... Uma hora vai para um cilindro tampado com rolha e na outra um cilindro de bambu. Acho que vai ser filtração e fermentação mesmo, né, pessoal? Podemos marcar essa aqui. Matheus e o 2E também vão nessa, então vamos vocês nessa aí. Vamos então aqui para a questão 15. Tava demorando para aparecer um negócio de química orgânica, pessoal. Então, beleza. Vamos agora para mais uma questão do nosso simulado Enem, da Intelectus. Vamos ver aqui. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis. Opa, calma aí, deixa eu ler aqui. Decantar eu creio que não aconteça, porque não tem o que decantar. Não tem como você decantar, não. Só quis reler para garantir mesmo. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes nos óleos vegetais e gorduras animais e alcoóis de baixa massa molecular, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador. A fusão química presente no produto que representa o biodiesel. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando em química, palavras básicas, em que é produto? Produto é o que está do lado de lá da seta. Então aqui a gente tem os reagentes, que são aqueles que reagem. Então reagentes. Do lado de lá da seta a gente tem os produtos.
Lembrando, obviamente, pessoal, que a gente está falando aqui de reações diretas, que não são reversíveis, que não dá para voltar. Tá? Então, em reações diretas, a gente vai ter reagentes e produtos claramente definidos. Quando a gente fala aqui do biodiesel, a gente está falando, então, dos produtos, a função química presente no produto que representa o biodiesel, porque a gente tem dois produtos. A gente tem esse aqui, que é um triálcool, e a gente tem esse aqui é o biodiesel, né? Esse que está grifado em preto. Vamos lá. Pode ser e álcool de mais molar. Então é isso. Eu acredito que não é esse aqui o biodiesel, é essa estrutura aqui maior. E aí, qual que é a função orgânica que a gente tem, pessoal? A gente tem carbonos, né? No caso, esse oxigênio está ligado no carbono. Então, a gente tem aqui carbono com 3 hidrogênios. Aí ele vem, liga no oxigênio, liga no carbono. Aqui tem o radical orgânico. E aqui sobe. Aí tem essa parada aqui. Essa função aqui é a função... Bora, pessoal. Esperando vocês... Oh, meu Deus. O que está acontecendo aqui nessa tela? Qual função que é essa aqui do biodiesel, pessoal? Vamos ver se vocês estão chiques. Álcool. Então, 2E álcool é dessa estrutura menor. É éster por ter um carbono ligado a um heteroátomo e uma dupla O. Exato. Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, né? Às vezes o aluno até sabe química orgânica, mas achou que o biodiesel é essa estrutura menor. Não é. Essa estrutura menor aqui é um triálcool, ou seja, tem 3 vezes a função álcool, mas não é ela. O biodiesel é essa função aqui. Então vamos primeiro excluir a que fala de álcool. Éter é quando a gente tem oxigênio entre carbonos, mas é ligação simples. Aqui a gente tem dupla, tá, pessoal? Cetona, a gente vai ter uma carbonila, que é C dupla O, mas tem que ser num carbono secundário, ligado a outros 2 carbonos. Opa. E no ácido carboxílico a gente teria que ter uma hidroxila. A gente teria que ter C dupla O ligado a hidroxila. Hidroxila é quando tem OH. OH. Então aqui... Oh, meu Deus. Essa caneta fica bugando. A hidroxila seria se tivesse um OH aqui. Então vai ser realmente o éster. Pessoal, o que o Enem mais gosta de química orgânica é isso. Identificar funções. Então, álcool aqui acho que é o maior distrator. Porque a pessoa... O álcool aqui é o maior distrator porque a pessoa pode achar que essa estrutura menor é o biodiesel, mas naturalmente que não é. Até porque, pessoal, se você está pensando em combustível, um combustível ele armazena energia nas ligações químicas. Não faz sentido o nosso combustível ser esse negócio aqui que tem poucas ligações químicas, né? O combustível tem que ter muita ligação química energética para poder ser quebrado e, de fato, uma máquina funcionar com aquela energia, alguma coisa funcionar com aquela energia. Então aqui a gente vai de éster. Dito isso, pessoal, ficaram faltando mais 15 questões para a gente finalizar esse simulado. Antes de clicar aqui para finalizar a prova, eu vou finalizar o simulado, para a gente começar a ver as correções depois. Então, pessoal, hoje à noite ou amanhã cedo eu chego aqui para a gente finalizar esse simulado. Eu tenho que sair porque eu tenho compromisso agora ao meio-dia. Finalizamos a live aqui com 12 mil likes. Muito obrigado a todo mundo que chegou. As 3 pessoas que se inscreveram aí no canal. Tamo junto. Meu nome é Matheus, sou estudante de Ciências Biológicas e futuro professor. Se vocês querem conhecer essa plataforma aqui, ela é Intelectus. E com o link do meu perfil e o código Prof. Matheus, vocês conseguem 15 dias grátis para testar 2 semanas e também um desconto na mensalidade, que é menos de R$100 também, vocês conseguem pagar tranquilamente. No final aqui, com a finalização, recebe uma correção da prova também muito bacana, que a gente vai ver junto depois. Obrigado, Olivia Santos, por seguir a live e vamos finalizando essa live por aqui. Valeu todo mundo, um grande abraço do Prof.